aquele que é e que continua sendo para todo sempre. Ao nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Com muita alegria, quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Estamos felizes por estarmos aqui esta noite, neste culto de adoração e de louvor ao Senhor nosso Deus, no qual nós já temos sentido a sua santa e gloriosa presença. E todos nós que já tivemos essa experiência e que temos essa experiência de sentir a presença do Senhor, podemos dizer com toda a convicção que não existe prazer maior nem melhor neste mundo do que sentir a presença de Deus. Louvado seja Deus pela sua grande e poderosa presença em nosso meio esta noite. Queridos, para não ser muito extensivo, gostaria que os irmãos abrissem novamente as nossas Bíblias na parte em que está registrado o tema, de Romanos, capítulo de número 13. E gostaria de, nesta oportunidade, em primeiro lugar, agradecer a Deus, porque sem Ele não estaríamos aqui, porque Ele é o autor e é o consumador de nossa fé, pela oportunidade e privilégio de estar aqui com os irmãos para louvar o seu nome. Também quero agradecer os pastores que têm nos acolhido, tem o pastor José, o pastor Arnaldo, todos os irmãos aqui, também a nossa irmã que nos fez um convite para estar com os irmãos ministrando a palavra do Senhor esta noite. E o texto que é a base do tema que os irmãos escolheram neste congresso, quero parabenizar todas as irmãs pelo 31º aniversário deste círculo de oração. E ontem nós estivemos aqui na reunião de obreiros e foi me dada a oportunidade para dar uma saudação aos irmãos. E o mesmo versículo que eu disse aos irmãos ontem, gostaria de deixar aos irmãos hoje. Sede firmes, sede constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Deus continue abençoando todas as irmãs por este tão belo trabalho que tem realizado neste ciclo de oração. O texto que as irmãs escolheram para o tema desta festividade, deste ano, está em Romanos 3, versículo de número 25, que na minha Bíblia diz assim: Deus o propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a tolerância de Deus. O texto que foi escolhido traz uma verdade de que a salvação é um ato voluntário de Deus. Que a salvação, na verdade, é um projeto, é um propósito realizado, feito exclusivamente por Deus. Nós poderíamos dizer que quando Deus criou o homem, Deus, pela sua onisciência, sabia que o homem iria falhar. Sabia que o homem iria falhar. Porque Deus conhece todas as coisas. Mas antes mesmo que o homem fosse criado, a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Deus já havia estabelecido o projeto pelo qual Ele mesmo resgataria o homem da perdição. Os irmãos podem falar, mas se Deus sabia que o homem iria falhar, se Deus sabia que o homem iria pecar, por que Deus resolveu criar o homem? É porque Deus nos ama de uma forma extraordinária. Porque Deus, na verdade, mesmo sabendo que o homem iria falhar, de que o homem e a mulher iriam pecar e se afastar da sua presença, Deus, podemos dizer assim, Ele não queria se privar da companhia do homem.
Ele não poderia abrir mão da minha e da sua existência. E é pelo amor que Ele tem por nós que Ele decidiu nos criar, mesmo sabendo que nós iríamos falhar. É por isso que eu quero vos dizer, a primeira coisa que eu quero vos dizer esta noite, aleluia, que muitas vezes quando nós falhamos, muitas vezes quando nós pecamos, quando nós fazemos algo que desagrada a Deus, o inimigo das nossas almas vem e assopra em nosso ouvido dizendo: olha, agora Deus desistiu de você, agora Deus está chateado com você, agora você não tem mais qualquer crédito com Deus, você não é mais merecedor do perdão de Deus. Eu quero vos dizer esta noite que isso é mentira do diabo, porque ele sabia que você ia pecar, mas antes de você pecar, ele já estabeleceu o caminho para o seu perdão, para que você voltasse para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Deus, Ele criou o homem e Ele colocou naquele jardim, e nós sabemos que veio a serpente, o inimigo das nossas almas, enganou a mulher, enganou o homem, e eles cometeram um pecado contra Deus e desobedeceram a palavra do Senhor. Mas a Bíblia diz que naquele momento em que eles desobedeceram a palavra do Senhor, Deus havia dito que eles não deveriam comer de um determinado fruto. Não foi por causa do fruto que eles pecaram, mas sim porque desobedeceram a orientação de Deus. Não foi o fruto a origem do pecado, mas sim a desobediência que nasceu no coração do homem e da mulher. E quando Deus havia lhes dito se eles comessem daquele fruto, no dia em que eles comessem daquele fruto, eles morreriam. E quando eles comeram daquele fruto, a Bíblia diz que os seus olhos se abriram, viram que estavam nus, eles perderam aquele estado da pureza, aquele estado da ingenuidade. Eles agora haviam adquirido a maldade em seus corações, porque eles se afastaram deliberadamente de Deus. Toda vez que o homem, toda vez que a mulher, toda vez que um jovem, ele, aleluia, ao invés de dar ouvido à voz de Deus, a orientação de Deus, a palavra de Deus, e ele dá ouvido ao inimigo das nossas almas, como fez a mulher e o homem naquele dia no jardim, aleluia, ele se afasta de Deus. Ele voluntariamente, ele peca, e por causa deste pecado, ele se afasta de Deus. É o que está escrito em Romanos 3:23, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem e a mulher estavam afastados do Senhor, e então Deus, colocando em ação o seu projeto, colocando em ação o seu propósito, como diz o texto no versículo 25, Deus o propôs. Deus então escolheu pegar um animal, nós acreditamos que seja um cordeiro, e Deus resolveu tirar a vida daquele animal para poder construir, ou para poder tecer peles, roupas para cobrir o homem e para cobrir a mulher. Quando Deus fez este gesto, Ele simbolicamente estava mostrando, aleluia, que para cobrir a vergonha do homem, para cobrir a vergonha da mulher, para de alguma forma esconder o pecado, ou de alguma forma tirar o pecado do homem e da mulher, haveria a necessidade de haver derramamento de sangue. Até então não havia tido derramamento de sangue na humanidade ou no planeta Terra, mas em razão do pecado, em razão de um ato deliberado de se afastar de Deus, de um ato deliberado de não ouvir a voz de Deus, de dar ouvido ao inimigo do Senhor, aleluia, houve a necessidade de que alguém derramasse o seu sangue para cobrir a vergonha do pecado. Era isso que está escrito aqui, como nós acabamos de ler. Deus o propôs. Deus estava mostrando para mim e para você, aleluia, que haveria necessidade de um cordeiro inocente. Porque eu posso lhes perguntar, o que o cordeiro tinha a ver com o ato de Adão e de Eva? Não tinha nada com isso. É por isso que ele fala, nós dizemos que o cordeiro era inocente. Ele não fez nada, ele não praticou mal algum, mas ele teve que pagar com a sua vida
para que através do derramamento do seu sangue, a vergonha do homem e da mulher pudessem ser cobertos. Então eu quero vos dizer, aleluia, que Deus, como Criador de todas as coisas, Ele estabeleceu este projeto, Ele estabeleceu esta forma, este método, pelo qual o homem e a mulher teriam os seus pecados perdoados. Mas você pode perguntar, mas pastor, por que ele não fez de uma outra forma? Por que ele não estabeleceu um outro método? Por que ele teve que escolher isso? Irmãos, isso é com Deus, eu não sei. A única coisa que eu sei é que ele estabeleceu esse método, que para a remissão de pecado haveria necessidade de haver derramamento de sangue inocente, de alguém que não tivesse cometido a falta, para poder, através do seu sangue, apagar a falta que havia sido praticada pelo outro. Eu quero, nessa introdução, trazer para os irmãos o porquê do sangue, o porquê da necessidade de ser derramado sangue. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero também, nesta oportunidade, trazer para os irmãos o porquê do sangue. Louvado seja o nome do Senhor. E então nós vemos no primeiro capítulo da Bíblia que havia necessidade de derramamento de sangue para que o pecado do homem e da mulher pudessem ser encobertos. Porque nós vamos aprender com isso, nós vamos aprender na Bíblia que o sangue de um cordeiro, o sangue de um animal, ele não era poderoso o suficiente para tirar o pecado do homem e da mulher. Ele era tão somente poderoso para cobrir o pecado, para esconder o pecado dos olhos de Deus. Mas Deus, quando Ele fez isto, e Ele deu a sentença para o homem, para a mulher e para a serpente, ao mesmo tempo em que Ele deu a sentença, Ele também emitiu uma promessa: olha, da semente da mulher vai nascer um que vai pisar a cabeça da serpente. Ali estava a promessa, aleluia, de que alguém iria nascer da semente da mulher e que seria poderoso o suficiente para destruir, para desfazer as obras do diabo. É por isso que em João está escrito que Jesus disse, nós sabemos que essa semente da mulher é Jesus, que Jesus disse: eu vim para desfazer as obras do diabo. Porque o diabo veio para matar, veio para roubar, veio para destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Deus estabeleceu este método, de que o cordeiro inocente deveria morrer para cobrir a vergonha do homem e da mulher, para apagar, aleluia, a vergonha do homem e da mulher. Nós vemos isso em Gênesis. A partir daí, a partir deste ato, que se aconteceu há milhares de anos atrás, nós vemos na cultura humana, em várias culturas humanas, em vários lugares do planeta, que sempre houve sacrifício. As pessoas começaram a entender que Deus se agradava do sacrifício. Então nós vemos em tribos indígenas, africanas, em vários povos do passado, que eles praticavam sacrifícios, porque lá no começo, os primeiros pais da humanidade perceberam que Deus sacrificou um animal para que a vergonha deles fosse coberta. Mas o sacrifício não era suficiente para tirar a culpa de dentro do homem e da mulher. Então o tempo passa. Nós vemos, por exemplo, quando Abraão vivia aqui na terra, que Deus pediu para ele que ele sacrificasse o seu filho. E quando ele leva ele até o Monte Moriá, até um lugar ali no monte, no Vale do Moriá, Deus, a palavra do Senhor diz que Abraão leva o seu cutelo para imolar o seu filho, porque ali estava o sacrifício que Deus havia pedido e do lado havia fogo. E então ele ouve uma voz do céu e diz: Abraão, não lances mão para fazer mal ao menino, porque Deus agora sabe que você o adora, que você, aleluia, não negou a ele o seu único filho. E quando ele olha para trás, ele vê
um cordeiro preso nas galhagens, como ele havia dito há horas antes, dizendo: Deus para si proverá o cordeiro. Ali estava um tipo, uma simbologia, aleluia, que Deus também não iria poupar o seu único filho para ser o sacrifício pelo pecado de toda a humanidade. Mas eu quero perguntar aos irmãos, eu quero explicar aos irmãos o porquê do sangue. E é uma pergunta que ficou no meu coração, ficou na minha mente, porque eu já falei aqui, eu acho que tive a oportunidade, que nós fisicamente, se pegarmos sangue e passarmos em nossa roupa, ao invés dela ficar limpa, ela vai ficar suja, não é? Então eu estou sendo, irmãos, talvez nesta mensagem, estou tentando ser o mais didático possível, porque sei que há pessoas aqui que ainda não tem muita familiaridade com os termos sangue, lavado no sangue, purificado pelo sangue, salvo pelo sangue, e acaba ficando até um pouco confuso. Mas por que vocês falam isso? O que quer dizer isso? E eu quero explicar aos irmãos o porquê do sangue. Louvado seja o nome do Senhor, porque fisicamente, se nós passarmos o sangue na nossa roupa, ela vai ficar suja, mas na Bíblia nós lemos que nós devemos ser lavados pelo sangue. Louvado seja o nome do Senhor. Se você abrir a sua Bíblia, em Levíticos, capítulo de número 17, versículo 11, quando Deus estava dando as ordenanças a respeito dos sacrifícios que os judeus deveriam fazer no tabernáculo, Deus estava ali falando a respeito do sangue. No capítulo 12 de Êxodo, ele fala a respeito do sangue. Eu preguei aqui numa Santa Ceia, quando Deus instituiu a Páscoa para o povo de Israel, aleluia, eles deveriam sacrificar um cordeiro e colocar o sangue nas portas, porque está escrito que quando Deus visse, ou quando o anjo visse o sangue, ele iria passar por cima. Havia necessidade de ver o sangue para que não houvesse morte naquela casa. E depois então Deus estabelece o tabernáculo, e ele começa a dar algumas ordenanças, algumas instruções de como os sacrifícios iriam ocorrer e qual era, aleluia, a razão pela qual deveria haver sangue naqueles rituais. E no capítulo 17, versículo 11 de Levítico, está dizendo exatamente assim: louvado seja o nome do Senhor. Pois a vida da carne está no sangue, pelo que vos tenho dado para fazer expiação pelas vossas vidas sobre o altar. É o sangue que faz expiação pela vida. Vamos entender isso, meus irmãos, porque a vida da carne está no sangue. Por que o sangue? Porque Deus estava dizendo que toda a carne só está viva quando nela tem sangue. Se nós, por exemplo, fizermos um toniquete, amarrarmos alguma coisa na nossa perna, estrangularmos a nossa perna, o que vai acontecer? Não vai circular sangue. E se não circular sangue, a perna começa a formigar, e daqui a pouco ela começa a enegrecer, porque o sangue foi tirado dela. E se o sangue é tirado da carne, a carne morre, porque a vida está no sangue. O sangue é a que leva a cada célula o alimento que ela precisa. Quando você come, vai o alimento para o seu aparelho digestivo, ali aquela comida ela é como que fosse triturada em vários pedacinhos. Então na parede digestiva passa para a corrente sanguínea. Então toda aquela vitamina, proteína, lipídio, aquilo que você comeu vai para a corrente sanguínea, e o sangue é algo que se encarrega de distribuir toda a energia para toda a parte do corpo. Se houver alguma parte do corpo que não receber sangue, morre. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que às vezes, pastor José, parece que alguém está dormindo, porque o primeiro sintoma da falta de sangue é o formigamento. É como se tivesse o dedo dormindo. Sabe como que é o dedo dormindo? É porque está faltando sangue naquela parte, começa a ficar dormente. E se faltar sangue por muito tempo, começa a morrer. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nesta noite, aleluia, o sangue de Jesus Cristo continua fluindo. Se você estiver dormindo, se estiver morrendo, há sangue aqui esta noite para a tua vida, para te trazer vida espiritual esta noite. Louvado seja o nome do Senhor. A vida
vida está no sangue. E o que aconteceu quando o homem pecou? Deus havia dito: no dia em que você comer disto, você vai morrer. Simbolicamente, naquele mesmo dia, não simbolicamente, naquele mesmo dia, sobre o homem veio uma sentença de morte. O homem estava morto espiritualmente. Fisicamente ele começou a morrer, mas espiritualmente morreu imediatamente. Então Deus estabeleceu que através do sangue, porque o sangue simboliza vida, onde há sangue correndo, dentro do corpo, é claro, porque se correr fora, a vida está se esvaindo. Mas onde há sangue correndo dentro do corpo, há vida. É por isso que o Senhor falou: eu estou dando para vocês sangue, porque através do sangue há vida, e a vossa vida é comprada pelo sangue. O que isso quer dizer? Para que nós possamos entender, irmãos, aleluia, que através do sangue do Cordeiro, a morte que havia no homem sai, e a vida de Deus entra novamente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Precisa haver sangue para que haja remissão do pecado, e havendo remissão do pecado, existe vida. Porque a Bíblia diz que o salário, a recompensa, o pagamento do pecado, o que é? A morte. Quem não tiver o sangue, aleluia, quem não estiver fluindo do sangue, aleluia, tem sobre si uma sentença de morte. Mas quando Jesus Cristo veio ao mundo, e eu vou correr porque não há muito tempo, aleluia, quando ele estava reunido com os seus discípulos ali, e ele pegou aquele cálice, e ele disse: olha, este cálice agora é um símbolo, aleluia, do meu sangue que é derramado por vós. Se você, aleluia, tomar do sangue de Jesus Cristo, a morte do pecado sai da tua vida, e a vida eterna de Cristo entra em você, e você tem direito à vida eterna através do sangue de Jesus. Porque o símbolo do sangue é a vida. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome de Jesus. O símbolo do sangue é a vida. E Jesus disse que o seu sangue, aleluia, era uma nova aliança. Aleluia, nós precisamos tomar do sangue de Jesus para que possamos ter vida. É por isso, meu querido, aleluia, que a primeira coisa que alguém, quando, vamos dizer assim, algum crente, um certo Senhor, quando ele sente que ele fez alguma coisa que não agrada a Deus, e é o dia de Santa Ceia, a primeira coisa que ele faz, o que é? Opa, a Santa Ceia eu não tomo. Mas está errado, irmão. Aleluia. Porque se você não tomar deste sangue, aí que você morre mesmo. É por isso que lá está escrito: se alguém fez alguma coisa, como disse o apóstolo João, aleluia, nós temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o homem. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue é símbolo de vida. O sangue é símbolo de remissão de pecado. Sem sangue não há perdão. Sem perdão não há vida. É isso que a palavra do Senhor nos revela. Louvado seja o nome do Senhor. E então, irmãos, este é o método de Deus, que Deus estabeleceu para que nós pudéssemos ter reconciliação com o Pai. Eu gostaria de falar para os irmãos que o sangue, nós podemos fazer uma metáfora, uma figura de linguagem, uma imaginação de que o trem, que existe um trem para a salvação. E nós sabemos que o trem, ele anda sobre 2 trilhos. Para ser salvos, ou para chegarmos à salvação, existem talvez 2 trilhos. Um deles, com certeza, é o sangue de Jesus. E o outro trilho que nós poderíamos ver, aleluia, que está sempre presente com o sangue, é o fogo. Eu já citei aqui, quando Abraão foi levar o seu filho para sacrificar, havia o quê? Havia fogo.
Isaac disse para Abraão: pai, eu estou vendo aqui o cutelo, estou vendo aqui a madeira, estou vendo aqui o fogo, mas aonde está o cordeiro? Ele respondeu: Deus vai prover para si o cordeiro. O cordeiro ia ser derramado e ali estaria o fogo, aleluia, para queimar o cordeiro, para queimar o sacrifício, fogo e sangue. Louvado seja o nome do Senhor. Uma outra ocasião que nós vemos o fogo, o sangue junto com o fogo, por exemplo, lá em Reis, capítulo 18, 1 Reis, está escrito que quando Elias, ele havia desafiado os profetas de Baal, e ali eles fizeram aquela bagunça toda durante metade do dia. Depois a Bíblia diz que Elias, o que ele fez? Ele consertou o altar, louvado seja o nome do Senhor. E o que ele fez ali? Ele cortou o sacrifício, derramou sangue sobre o altar, aleluia. E o que ele fez ali? Ele orou para que Deus mandasse fogo, sangue, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus ele fez a última Páscoa e a primeira Santa Ceia, ele falou: isso aqui é aliança no meu sangue. Mas ele disse uma outra palavra para os discípulos: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ele estava falando do fogo. E quando nós vemos que, aleluia, o Senhor ressuscitou, e ali eles estavam em Jerusalém orando e buscando a presença do Senhor, a Bíblia diz que um vento veemente veio sobre eles, e línguas repartidas como que de fogo, aleluia, parou sobre cada um deles. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe qual é o símbolo da salvação, aleluia, de uma pessoa que está salva? É que ela tem o sangue, mas ela também tem fogo. Porque esse trem, irmãos, ele só anda sobre esses trilhos: o trilho do sangue e o trilho do fogo. Porque a palavra do Senhor, e o fogo é o símbolo do Espírito Santo. Porque a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. Uma pessoa sem o Espírito, ela não será salva. Precisa ter o sangue e precisa ter também o Espírito, que é o fogo do Espírito Santo. Queridos, para encerrar, porque já são 9 horas, é uma mensagem que talvez não seja para fazer os irmãos sair pulando do banco, mas o meu propósito esta noite era explicar para os irmãos o porquê do sangue. Louvado seja Deus, porque a Bíblia diz que Deus o propôs, é projeto de Deus, através do sangue, aleluia, tirar o decreto de morte de sobre o homem e trazer para ele a certeza da vida eterna. Como isso aconteceu, pastor? Eu vou explicar para os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava pensando, mas como eu posso explicar isso para a igreja? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, nós entendemos que no Velho Testamento sempre se matavam cordeiros para que através do sangue fosse coberto o pecado do homem. Mas Deus havia prometido que haveria um que ia esmagar a cabeça da serpente. Lá em Hebreus está dizendo, aleluia, que não fostes com sangue de ovelhas ou bodes ou com coisas corruptíveis como prata e ouro que nós fomos comprados, mas sim pelo precioso sangue de Jesus, que uma vez só, aleluia, se sacrificou para a salvação de toda a humanidade. Antigamente as pessoas precisavam fazer sacrifícios diários. Havia sacrifício pela manhã e havia sacrifício à tarde. Mas quando o Senhor Jesus se entregou na cruz do Calvário, a palavra do Senhor está dizendo que o seu sacrifício foi um sacrifício perfeito. E como sacrifício perfeito, não precisava ser repetido. Aleluia, mas sacrifício perfeito significa que lhe foi feito de uma vez. Precisa fazer algum sacrifício. Precisa fazer algum sacrifício, alguma promessa. Precisa fazer alguma penitência. Obrigado, pastor. Quando a pessoa acredita nisso, sabe o que ela está dizendo? O sacrifício de Jesus não foi perfeito. O sacrifício de Jesus não foi suficiente, porque eu preciso fazer alguma coisa para poder agradar a Deus ou para poder me aproximar de Deus.
Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia ensina que o sacrifício de Jesus foi perfeito. Aleluia. Foi suficiente. Aleluia. Não precisa de outro. Aleluia. Não precisa de substituto. Não precisa de complemento. O sacrifício de Cristo foi perfeito. E como foi esse sacrifício perfeito, irmãos? Rapidamente eu quero dizer para os irmãos, quando Jesus Cristo ele entrega a sua vida na cruz do Calvário, e os irmãos lembram qual foi as suas últimas palavras? Ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Quando ele faz isso, ele entrega o seu espírito a Deus, ele morre. Seu sangue se esvaindo ali por aquele haste, por aquela madeira e caindo no chão. Quando ele estava ali no seu corpo e ele morre, a Bíblia nos revela que o Espírito de Cristo, ao invés de subir, desceu. E ele foi lá às regiões mais baixas para pregar. E a Bíblia diz que ele levou cativo o cativeiro. Porque aqueles que morreram antes de Cristo, mas acreditando na fé, aleluia, tendo fé que Deus iria salvá-los, a Bíblia diz que o Senhor Jesus pega eles todos, tira de lá do lugar de baixo e os leva para cima, para um lugar chamado Seio de Abraão. Mas quando Jesus está fazendo isso, tem um detalhe: alguém estava chorando no túmulo. Vocês lembram disso? Tinha uma mulher chorando no túmulo. Então eu acho que Jesus fez o que? Uma parada em Jerusalém. Antes de subir para o Pai, já levando o cativo o cativeiro, ele fez uma parada em Jerusalém. Ele consola a Maria. Maria tenta pegar nele ou tocar nele. Ele diz: opa, não me toque, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Depois que ele consola, Maria fala: fala para os meus que eu vou adiante deles para a Galileia e vou lá em Jerusalém, vou encontrar com eles. Ele fala isso para ela, mas ele sobe. A Bíblia diz, nos revela que ele sobe. E quando ele sobe diante do Pai, aleluia, a Bíblia diz que ele faz como se fosse uma oferta movida. De novo ouviram falar da oferta movida? Aquilo que o sacerdote fazia no começo da colheita. Aleluia, no final de Pentecostes, antes do Pentecostes, havia a colheita e as pessoas tinham que levar as primícias para o sacerdote. O sacerdote pegava aquelas primícias, fazia o sacrifício, colocava sangue e diante do altar ele movia aqueles feixes agradecendo a Deus pelas primícias, porque a colheita iria acontecer. Sabe o que Jesus estava fazendo? Aleluia! Ele sobe diante do Pai e ele mostra o seu sangue, e ele mostra: eis aqui aqueles que estavam cativos estão sendo a primícia, porque eu estou trazendo diante de ti. Mas na terra tem muitos outros, aleluia, que através do meu sangue tem direito, aleluia, de vir morar na glória. Jesus Cristo apresenta suas mãos ao Pai e o sangue correndo como sendo suficiente para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Através do sangue de Jesus. Aleluia! Oh, glória! Glória a Deus! Aleluia! 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 Oh, glória a Deus! Aleluia! É como se Jesus estivesse movendo diante do Pai a oferta movida, o seu sangue. Eu quero vos dizer uma revelação de Deus que me deu hoje. Aleluia! Quando você peca, quando você erra, nós como seres humanos, irmãos, nós temos uma divisão: passado, presente e futuro. Mas diante de Deus é a eternidade. Diante de Deus, a Bíblia diz que todas as coisas estão bem patentes. Para Deus não existe passado, não existe presente e não existe futuro. Toda vez que alguém, aleluia, comete um pecado, mas se arrepende e pede perdão a Deus, Deus está vendo diante dele o sangue de Jesus Cristo. Ele olha para a pessoa e olha para o sangue, e através do sangue, aleluia, a pessoa é justificada, a pessoa é perdoada e a pessoa tem direito à vida eterna, porque diante de Deus o sangue de Jesus está correndo. Aleluia, louvado
seja o nome do Senhor. Você tem direito a este sangue, aleluia, esta noite. Você tem direito a este sangue esta noite. É por isso que a Bíblia diz que Deus o propôs como propiciação, aleluia, para a remissão dos nossos pecados. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler então agora o capítulo, versículo 25, para os irmãos entenderem, aleluia, aquilo que a Bíblia está dizendo. Deus o propôs para propiciação. Sabe o que é propiciação? Irmãos, lembram o que é propiciação? Lá no Santo dos Santos, o que tinha lá, pastores? Tinha os pães, tinha o propiciatório, tinha os pães do propiciatório. Propiciatório é algo que está permanentemente diante do altar de Deus. Aleluia. É isso que o texto está dizendo. Deus o propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Aleluia. Toda vez que você, aleluia, invoca o sangue de Jesus pela fé, aleluia, o sangue de Jesus está diante de Deus, e através do sangue pela fé, Ele perdoa o seu pecado, Ele te, aleluia, te aceita de novo, aleluia, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça. Quando, aleluia, através da fé no sangue que está diante de Deus, Deus, Ele olha para o sangue e aí então olha para você e diz: você está justificado. Você está justificado. Em outras palavras, Ele está dizendo: você está absolvido. Aleluia. Pode levantar a sua cabeça, porque você já não deve nada. Você está justificado. Você está justificada. Você está justificada diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E por que está justificada? Pela remissão dos pecados dantes cometidos. Sabe o que é remissão? Remissão significa perdão. E sabe o que é perdão para Deus? Aleluia. Deus, Ele joga os nossos pecados num lugar chamado Mar do Esquecimento. Onde fica isso, pastor? Eu não sei. Mas quando Deus joga lá, Ele nem se lembra mais onde ficou. Tem algumas pessoas que oram a Deus e falam: Senhor, Tu sabes que sou pecador, nós somos mesmo. Tu sabes que eu fiz aquilo outro. Nós podemos fazer uma figura de linguagem como se Deus olhasse para nós e falasse: mas o que você fez? Não, Senhor, eu fiz aquilo outro. Foi, rapaz? Você fez mesmo? Senhor, eu fiz aquilo, eu cometi aquele pecado, cometi aquilo, eu estou envergonhado, mas eu não me lembro. Já está remitido. Já está perdoado. E se está perdoado, está esquecido. Aleluia. Porque o sangue está diante dele como propiciatório. Aleluia. Para a remissão do nosso pecado. Você está perdoado através da fé no sangue purificador de Jesus. Aleluia. Pela redenção que há, louvado seja o nome, diz, aleluia, que todo pecado está perdoado. E se está perdoado por Deus, irmãos, está esquecido. Somos nós que lembramos. Aleluia, somos nós que lembramos, mas Ele não se lembra mais. É por isso que Romanos capítulo 8, para encerrar, está dizendo: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Se Cristo já te perdoou, o sacrifício dele é perfeito, o sacrifício dele é suficiente. Nenhuma condenação há para você. Deus é poderoso para te perdoar de todo pecado. A permissão dos irmãos, pastores, eu peço que os irmãos se coloquem em pé.